Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje a minha dica para sua carreira, para você ter sucesso, para você crescer, para você aumentar seu salário, é que você seja um solucionador de problemas e isso de forma criativa. Kaliane, como é que eu faço isso, né? Então vou dar uma dica para você super especial com base no curso que eu fiz de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, né? Inclusive esse curso ele está disponível novamente. Vou deixar o Instagram dele aqui se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto. Então vamos lá. Ele me traz 4 pilares desse processo criativo e eu quero tentar exemplificar com vocês contando uma história da época que eu trabalhava com compras e existia nesse setor agora fugiu o nome. Ai, meu Deus. Quando existe uma demanda, picos de demanda, sazonalidade, lembrei agora. Existia uma sazonalidade nesse setor, então existiam épocas do ano que eu precisava comprar muito e eu tinha uma estrutura física X, né? Especificamente eram carretas, e eu precisava comprar muito mais do que eu comprava normalmente. Então, estrutura física, gente, é uma coisa que tem um custo muito alto, né? Não dá pra você simplesmente aumentar ou dobrar a sua estrutura física apenas por um período do tempo, certo? Então, existia um problema de um custo muito elevado com frete. E eu precisava trazer essa quantidade X de produto maior, né? Eu precisava trazer, mas existia essa limitação da estrutura. Então, só tinha um número X de carros para trazer uma estrutura maior. E qual era a solução? Frete. Só que esse frete saía bem salgado para a empresa, né? Então, primeiro ponto é você identificar o problema. Qual o problema que você tem, né? Você ter essa curiosidade e você começar a bisbilhotar, fazer perguntas, entender o processo. Por que meu processo funciona assim, né? Como eu já falei, por que isso acontecia? Porque existia uma sazonalidade, então nesse período existia uma demanda muito maior do que o normal, né? Era o que ocasionava isso. Depois desse ponto da curiosidade, vem o segundo ponto que seria da imaginação, né? Então, depois que eu busquei informações, que eu colhi, identifiquei o problema, que eu sei o que está acontecendo, identifiquei ali, fiz meu diagnóstico da realidade, eu vou para a parte da imaginação, que seria o quê? Que seriam as possibilidades. Quais seriam as possibilidades que eu teria para resolver aquele problema? E aí, nessa parte da imaginação, você tem que trazer, né, todas as possibilidades. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, quanto mais mentes pensantes, melhor. E a qualidade dessa imaginação sua vai depender de quê? Do repertório que você tem. Né? Uma coisa que o Murilo ele indica muito, que você tenha conhecimento em várias áreas, porque às vezes uma área que não tem nada a ver com a sua, mas a ideia, a lógica de uma solução de um problema pode ser aplicada no seu setor. Então, quanto maior o teu repertório, mais vai fluir essa tua imaginação. Nesse momento, você confronta a imaginação, né, com a possibilidade da realidade. Então, você vai fazer como é que ele fala? Combinatividade. Né? Ele fala assim que não existe nada novo, existem coisas velhas que se combinam, né? Não existe nada, digamos, que saiu do nada, tipo a roda. Já existe um coco rodando e aí existe uma combinatividade, né? Muito legal o curso dele, tem muito conteúdo. Nós vamos focar aqui. Então, teve a fase da curiosidade, você passa para a imaginação. Depois disso, você vem para o terceiro ponto, que é a coragem, que você vai precisar para quê, Kaliane? Para você testar essas hipóteses. Mesmo as coisas que parecem mais loucas, mais insanas, mais impossíveis, você tem que ter coragem para colocar em prática, né? Você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem para você sair dessa caixa, parar de fazer a mesma coisa, que a gente sabe que se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né? Então não basta só você imaginar, não basta só você ter um grande repertório, você tem que ter coragem para colocar isso em prática e testar essas possibilidades,
né? E nessa época que eu trabalhava nesse setor, a gente teve uma ideia de... eu não podia aumentar minha estrutura, porque era uma coisa sazonal, então eu ia ter, digamos, um pico de 2, 3 meses e depois voltava tudo ao normal. Mas eu poderia reduzir esse meu custo como? Ao invés de eu contratar um frete, que seria o carro com o motorista para fazer aquela viagem, eu poderia simplesmente contratar um motorista a mais que pudesse usar esse mesmo carro num dia só. Por exemplo, só para você entender bem direitinho, existiam viagens que eram mais curtas, em média de 3 a 4 horas. O dia tem 24 horas, certo? Então, digamos que eu começo meu dia de 5 horas da manhã. Se eu saio de um ponto A de 5 horas da manhã e a viagem é em média 4 horas, então 9 horas da manhã eu estaria nesse local. Digamos que eu passe em média 2 horas para fazer o carregamento desse produto, e aí eu vou para 11 horas. 11 horas saindo desse ponto, voltando para o ponto A, eu tenho 11 mais 4, 15, né? Então, 3 horas da tarde eu tô com esse carro de novo. Só que esse motorista, ele acordou de 5 horas da manhã. Então, ele tá exausto, certo? Então, por isso a minha limitação. A partir do momento que eu pego um motorista que passou o dia todo dormindo, descansando, e coloco nesse carro, então eu consigo usar esse carro de novo. O meu motorista que saiu de 5 da manhã, ele vai para casa dormir. Eu pego esse motorista que tá descansado e ele começa a trabalhar de 3 horas da tarde, que foi a hora que esse carro chegou, certo? Digamos que ele vai ter o tempo de descarregar, existe uma fila, digamos que ele em 2 horas fique pronto. Ele consegue sair de novo de 5 da tarde. E aí vamos o mesmo trajeto. Saiu de 5 da tarde, chega de 9. De 9, média 2 horas. De 11 horas sai de lá. 11 mais 4, 15. Então, 3 horas da manhã esse carro tá aqui. 3 horas da manhã ele descarrega, fica pronto de novo. De 5 horas da manhã, outro motorista pega. Parece loucura, né, gente? E era mesmo. Mas a gente conseguiu sair de um custo muito elevado, porque se eu tivesse que contratar um frete, só um exemplo, só para você entender, em média de valores. Eu pagaria em média R$1.000 por essa viagem. E com um motorista a mais, eu pagaria em média R$100 a R$150 a diária. Então, olha a diferença. Em vez de você pagar 1.000, você pagar 100. Olha a economia, gente. Imagina isso em 2, 3 meses, você fazendo isso todos os dias. Quanto você não vai economizar? Então, isso é fruto de quê? De você pensar fora da caixa e de você ter coragem para executar. O que vai acontecer, Kaliane? Geralmente, quando você entra num processo criativo desse, principalmente se você tem uma mente muito inovadora, vai haver um choque. É normal, né? E as pessoas tendem a não aceitar. Então, por isso que você precisa ter coragem, né? Eu já vou trazer para você essa dica de você já estar preparado emocionalmente, porque as pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão dizer que você não sabe de nada, as pessoas vão dizer que você tá querendo inventar moda, porque é isso que acontece quando a gente tá na nossa zona de conforto, né? Então, para você ser um solucionador de problemas criativo, você tem que estar preparado para negatividade, você tem que estar preparado para as pessoas dizerem que não vai dar certo, você tem que estar preparado para, principalmente as pessoas que estão há muito tempo no setor, não aceitarem as mudanças, né? Então, teu psicológico tem que estar preparado. E aí vem até um quarto ponto que ele fala, que é a paixão, né? Quando você tem um propósito, quando você tem paixão por aquilo que você faz, para você deixar esse processo afinado a ponto de você ter uma masterização, de você ter uma especialização, de você fazer esse processo se retroalimentar e ele ficar cada vez melhor. Consegui testar minha hipótese, aí eu vou validar ela, vou ver o que eu posso melhorar nela e assim vai num loop infinito
de questionamento, de melhoria, de aperfeiçoamento, e você vai ser cada vez melhor nessa arte de resolver problemas. Tá com coragem? Tá disposto? Tá com o coração em paz para receber negatividade, receber críticas? Se você é desse time, se você quer fazer a diferença, vem comigo. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que você seja um solucionador de problemas, porque é isso que as empresas precisam hoje. Não só as empresas, mas as famílias, as instituições, o mundo inteiro precisa de pessoas que solucionem os problemas, que saiam da caixa, que tragam um novo a partir de questionamento da realidade de hoje. Se você é essa pessoa e gostou desse vídeo, curte, compartilha com o máximo de pessoas. Vamos trazer solução, vamos resolver problema e vamos ser melhor a cada dia.